Qual tratamento ou procedimento está coberto pelo seu plano de saúde? Quantas consultas você pode fazer por ano? Decisões importantes foram tomadas nas últimas semanas a respeito deste tema. Uma delas proibiu a fixação de um limite para o número anual de consultas, que você pode fazer com psicólogos e fisioterapeutas, por exemplo. Já a Justiça admitiu que as operadoras não são, em regra, obrigadas a cobrir qualquer tratamento que não esteja no chamado rol de procedimentos da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas um projeto em debate no Senado pode mudar essa situação. E para conversar sobre isso, nós recebemos aqui hoje no TV Senado Live Paulo Rebelo, que é diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e o advogado Cícero Lubizotto, que é ex-integrante da Comissão de Direito à Saúde da OAB do Paraná. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Olá, Sara, é um prazer estar aqui com vocês. Também, doutor Cícero, prazer. Olá, Sara, então, Paulo, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Pois é, doutor Paulo, eu queria que a gente começasse aí explicando quais foram as mudanças da resolução tomada pela ANS, como é que era antes, como é que fica agora a situação dos segurados de planos de saúde. Bom, Sara, na verdade a agência vem, ao longo desse tempo, ele vem aprimorando esse processo de incorporação do rol. É bom destacar que desde da lei de criação da agência, 9961, ela atribui a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, ou seja, ela quem tem a responsabilidade e a competência para definir quais os procedimentos deveriam ser cobertos, quais devem ser cobertos obrigatoriamente. E aí a agência vem aprimorando, é bem certo que nós tínhamos um prazo de incorporação de quase 2 anos, e esse prazo foi reduzido, a princípio, na RN 470, que nós editamos em 2021, nós colocamos um prazo para até 18 meses para a incorporação dessas novas tecnologias. O fato é que no ano passado, na verdade, nesse ano, em 2022, teve um projeto tramitando no Congresso em que reduziu esse prazo. Hoje o prazo para a incorporação de novas tecnologias é de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90, e nos procedimentos com relação aos antineoplásicos orais tem um prazo de 120 mais 60. Bom lembrar que hoje a submissão de qualquer tecnologia ela é feita de forma contínua, ou seja, a qualquer momento você pode apresentar junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar que ela avalie essa nova tecnologia e a gente vai avaliar dentro desse prazo que eu acabei de mencionar, se for antineoplasma, prazo 120 mais 60 e qualquer outra nova tecnologia, 180 mais 90, o que demonstra uma celeridade, uma busca do aperfeiçoamento cada vez maior por parte da agência para que a gente possa incorporar, fazer a avaliação técnica, a avaliação tecnológica em saúde, que é aconselhado para esse tipo de situação. Hoje, nós temos 3.400 itens que estão cobertos pelo rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela atende a todas as doenças classificadas pela Organização Mundial de Saúde. Só para que você tenha uma ideia da diferença, só esse ano nós fizemos 24 novas inclusões dentro do rol de procedimentos e eventos da ANS. E bom destacar também da inovação que acabou acontecendo é que, uma vez essa tecnologia sendo analisada pela Conitec, ela automaticamente é incorporada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Na verdade, tem um prazo de 60 dias, o que demonstra essa evolução e esse aprimoramento da agência para inclusão, para incorporação de novas tecnologias. Tá bom, Paulo, a gente vai explicar aí ao longo do programa o que é melhor, né? O que é o rol taxativo. Antes eu queria que o doutor Cícero pudesse comentar dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né, sobre essa obrigatoriedade ou não dos planos de saúde custearem tratamentos não incluídos no rol taxativo. Doutor Cícero, primeiro a sua opinião, depois o doutor Paulo. Foi uma decisão ruim para o consumidor e boa para as operadoras? Como é que o senhor avalia? Sara, eu não interpretaria como ruim para alguém ou boa para outra classe. O que a gente tem que entender é o seguinte, que essa decisão, que
ela, em nosso sentido, ela não é vinculante, porque ela foi tomada pela seção civil, portanto, ela não se repete automaticamente para todos os juízes, ela dá um norte que o Poder Judiciário pode seguir. Ela traz algumas excepcionalidades, algumas exceções que permitiriam que procedimentos que não fossem ali elencados no rol fossem custeados pelos planos de saúde, ainda assim, desde que preenchidos alguns requisitos. É claro que numa análise mais fria, o consumidor pode se sentir naquele momento prejudicado, porque existe um ditado, principalmente na cardiologia, que fala que tempo é músculo, né? Então, quanto mais rápido você combater uma doença, e nesse caso, nesse exemplo, uma doença coronariana, mais rápida é a chance de você ter, maior é a chance de você ser salvo, né, dessa patologia. E muitas dessas questões que agora vão encontrar algumas barreiras, alguns entraves para conseguir a liberação, poderiam ter um sucesso melhor caso tivesse uma celeridade um pouco maior. Eu ouvi a fala do Dr. Paulo e, como consumidor, como cidadão, eu fico muito feliz em saber que a ANS está preocupada em ter essa celeridade. O que nos preocupava muito lá atrás era esse prazo de 2 anos para a inclusão de novos procedimentos. Concluindo com relação a esse julgamento, por não ser vinculante, a gente ainda tem essa cisão. A terceira turma do STJ, ela entende ainda que o rol é exemplificativo, a quarta turma entende, na sua maioria, que ele é taxativo, e a gente não pode deixar o jurisdicionado responsável por, ou na sorte de cair numa turma ou na outra para ter essa decisão. É um processo que vai ainda ter um trâmite, a gente tem essa questão legislativa agora que pode colocar aí um ponto final nessa história, mas é importante a gente debater o tema. A Joia queria saber a posição da ANS, doutor Paulo. Sara, de fato, a decisão do STJ, na verdade, ela vem corroborar o que a agência já praticava, ou sempre praticou ao longo desses 22 anos de agência, ou seja, a agência entende como rol. Eu gosto de tirar esse nome taxativo, porque eu acho que essa terminologia do taxativo acaba tendo a impressão de que o rol é estático. O rol não é estático, o rol é dinâmico. É isso que a agência faz, a gente incorpora ao longo dos anos, sempre incorporou. Então, essa lógica do rol ser exemplificativo, o rol taxativo, para mim, é uma discussão que a gente precisa focar, ter outro foco. Na verdade, é o que a agência vem fazendo, como bem colocou Cícero, ele já tinha feito no início. A agência vem evoluindo na incorporação, no prazo de incorporação. A gente tem que estar em mente, em foco, que o que a agência faz é em prol do consumidor, desde que tenha análises técnicas, avaliando a questão da segurança, a questão da rede instalada, ou seja, são vários critérios que nós observamos para que nós façamos essa incorporação. E aí o STJ, na verdade, ele veio entender aquilo que a agência já vinha praticando, que é exatamente o rol dinâmico. O rol, sempre que for analisado, qualquer tecnologia, ela vai ser incorporada, desde que atenda aqueles requisitos que são estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e que é praticado no mundo todo. Não existe nenhum país no mundo que você tenha um rol exemplificativo ou rol que você não consiga, através de uma agência reguladora, a fazer essa avaliação. Então, vai ser um retrocesso tremendo se essa interpretação que estão querendo dar junto a esse projeto de lei que está tramitando passar, porque a gente vai ter prejuízo tremendo para o consumidor, obviamente dentro de uma precariedade com relação à segurança daquilo que vai ser incorporado, da tecnologia que vai ser incorporada, e com certeza esse maior prejuízo, quem vai ser prejudicado em todo esse processo vai ser o próprio beneficiário, e é isso que a gente está tentando combater, que a gente está tentando fazer com que os legisladores eles entendam as consequências dessa decisão. Então, é isso que a gente vem conversando, vem dialogando ao longo desse tempo. Infelizmente, na Câmara, foi um processo muito rápido, muito célere, considerando que essa decisão, que o doutor Cícero bem colocou aqui, tramitou em torno de 5 anos. Na Câmara dos Deputados, essa tramitação durou um pouco mais de 21 dias, ou seja, em um órgão regulador que tem 22 anos de existência, em que os seus técnicos fazem exatamente isso todo santo dia, ou seja, analisar novas tecnologias através da avaliação de tecnologia em saúde, e num prazo exíguo de 21 dias a gente consegue mudar essa norma, mudar essa legislação e trazendo, com certeza, prejuízo para o consumidor. Então, eu espero e rogo que os senadores
quando enfrentarem esse projeto de lei, eles tenham esse cuidado, eles tenham essa sutileza de observar que o que a agência está falando, através das notas técnicas, através das audiências que nós vemos conversando com os senadores, e que a forma como está sendo colocado hoje esse projeto de lei trará prejuízo enorme, não só para a sustentabilidade do setor, mas também, acima de tudo, prejudicando o consumidor. Bom, já que o senhor tocou aí, né, no projeto, dia 23 está previsto um debate público aqui no plenário do Senado, né? Esse projeto, ele vem para mudar essa questão do rol taxativo, obrigando as operadoras a cobrir exames ou tratamentos que não estejam incluídos nessa lista. O senhor aí já colocou a opinião, a posição da ANS. Eu queria ouvir o Cícero sobre esse assunto também, Cícero, e depois a gente voltar um pouquinho explicando quais seriam essas desvantagens aí para o consumidor. Primeiro, Cícero, então. Cícero, qual é a sua posição em relação a uma medida como essa que está aqui no Congresso? Eu analisei o projeto de lei e a grande alteração, como o Dr. Paulo menciona, é a substituição de uma palavra, de uma expressão na lei que diz que constitui referência básica, que esse rol que a ANS apresenta constituiria uma referência básica para os planos de saúde, ou seja, não excluiria da cobertura obrigatória alguns procedimentos, ainda que não estivessem nessa indicação de referência básica, desde que esses procedimentos indicassem aqui algumas peculiaridades, como comprovação de eficácia, recomendação da Comissão Nacional de Saúde, a Conitec, e, com todo respeito ao Dr. Paulo, claro, olhando pelo lado do consumidor, a apreensão que existe em relação a alguns tratamentos que ainda não estão no rol poderia ser suprida com essa questão da modificação da lei. É claro que a gente não vai deixar de olhar também pelo lado do princípio do mutualismo das cooperativas. A gente sabe como funciona a construção do preço que é pago pelo plano de saúde. É um tema realmente bastante arenoso, é um tema que tem que ser analisado com cuidado. A gente entende que a pressão pública, nós estamos falando de um universo aí de mais de 50 milhões de usuários de planos de saúde, que tiveram realmente um susto, um baque em suas vidas, quando observaram que, da noite para o dia, deixariam de ter cobertos alguns dos procedimentos que eles estavam, inclusive, no meio do tratamento. Aqui no nosso Tribunal de Justiça do Paraná, nós tivemos algumas decisões que mostraram que esses tratamentos deveriam ser mantidos enquanto estivessem na sua constância. E isso dá uma tranquilidade para o paciente, dá uma tranquilidade para o consumidor. É importante a gente lembrar que na Casa Legislativa, agora no Senado, podem acontecer alguns aditivos, alguns substitutivos, e esse projeto ainda retroceder para a Câmara para alguma discussão mais aprofundada. Mas pela peculiaridade do tema, pelo carinho e pela atenção que o tema tem, ainda mais num ano como o que nós estamos vivendo, um ano de bastante repercussão política, me parece que o projeto tende a ser aprovado dessa forma, deixando o rol de maneira apenas exemplificativa. Complementando o que o Dr. Paulo falou, o trabalho da ANS é um trabalho muito importante, realmente, no sentido de garantir essa segurança para que o consumidor tenha os tratamentos que são indicados pelos médicos de maneira segura, que esses tratamentos passem ali pelo crivo de um grupo técnico muito qualificado, que é o grupo da ANS, para que, de fato, ele possa receber um tratamento seguro. De todo modo... Agora... Pois não, pode falar. Não, pode concluir. De todo modo, a gente tem que ter o cuidado sempre de lidar com a vida humana, especialmente na questão do psicológico da pessoa. Aquela pessoa que sofre de um mal gravíssimo, ela talvez não tenha essa compreensão e dependa ali talvez do bom senso no plano de saúde, do bom senso do Poder Judiciário, e que muitas vezes isso acaba por trazer para ela um malefício pior do que o suposto benefício que o tratamento traria. Agora, doutor Paulo, uma aprovação, né, de um projeto como esse pode gerar algum impacto aí para o consumidor, por exemplo, aumentar os preços dos planos de saúde? Sara, isso aí eu não tenho dúvida que isso pode acontecer. Primeiro, na lógica do texto do PL, só para deixar claro, ele não altera, ao nosso ver,
na nossa análise, a questão do dinamismo do rol, ou seja, daquilo que a gente sempre veio fazendo e que está previsto na Lei 9961. Ou seja, o rol para a Agência Nacional de Saúde Suplementar continuará sendo um rol dinâmico em que as operadoras deverão seguir aquilo que está incorporado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O que ele deixa como exceção, na verdade, é um pouco na linha do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que são algumas das exceções. E nós não estamos criticando a exceção propriamente dita. O que a gente tem defendido é que seja feito algo cumulativo, ou seja estabelecido, seja analisado não apenas o critério da existência da comprovação de eficiência baseada em evidência científica, como também que haja uma aprovação de um órgão de avaliação de tecnologia. Ou seja, a gente defende que esses dois critérios associados que sejam analisados para que a gente possa fazer essa incorporação. E aí, quais são esses impactos? Quais são os problemas que isso pode decorrer? Primeiro, o risco da elevação do preço dos planos. É inevitável que, a partir do momento em que você não vai conseguir estabelecer, dentro de uma lógica atuarial, aquilo que está coberto, aquilo que está previsto dentro de um rol que é estabelecido pela agência, tudo vai ser possível, ou seja, você vai ter que fazer essa análise do risco, vai ser uma análise de uma forma um pouco, imagina, do tudo que pode ser incorporado. Então, com certeza, as operadoras irão fazer esse estudo e desse estudo, consequentemente, aumentará a sobrecarga da mensalidade que é repassada para o beneficiário, como consequência, a impossibilidade de continuar custeando o seu preço da sua mensalidade e, como consequência, você vai ter que sair e sobrecarregar o Sistema Único de Saúde. Vai trazer um impacto na cadeia do setor, ou seja, afetando a saúde financeira dessas operadoras e dos prestadores de serviço. Lembrando que 80% das operadoras de plano de saúde ela tem até 5 mil vidas, ou seja, elas não suportarão um custo elevado diante de um tratamento em que ele não é custo efetivo comparado com outra tecnologia. Então, isso, sem sombra de dúvida, desencadeará essa concentração dentro do setor. Um outro problema que enxergo seria exatamente a redução do poder de fiscalização por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar, uma vez que não haveria uma lista para que a gente possa fiscalizar e possivelmente multar caso aquela tecnologia que está sendo solicitada pelo beneficiário, se ela não está dentro de um rol, numa lógica que o rol pode ser tudo. Então, primeiro, o texto como está colocado, eu não vejo como sendo um rol exemplificativo. Agora, o que me preocupa são essas questões baseadas nas exceções, ou seja, ela precisa ser melhor trabalhada, ela precisa ser melhor robustecida, trazendo critérios muito objetivos do que seria uma medicina baseada em evidência, para que a gente possa, de fato, ao invés de trazer e proporcionar saúde pública, pode gerar, sim, um problema de saúde pública. Isso me preocupa. A gente já teve, num passado recente, a pílula do câncer, em que era receitado pelos médicos como uma nova tecnologia para curar o câncer, e o que se viu e que se percebeu, na verdade, não tinha qualquer eficácia, qualquer evidência científica comprovada e traria, sem sombra de dúvida, um problema de saúde pública. Mais recentemente, se a gente for pensar, quando da vacina do Covid, todos nós só queríamos ser vacinados quando houvesse, de fato, uma evidência científica robusta de que as vacinas trariam benefício e não malefício. Isso no ano de 2020, ou seja, 2 anos atrás. E o que a agência está defendendo nada mais é do que qualquer tecnologia que seja incorporada, que ela precise passar por uma avaliação de tecnologia em saúde, para que a gente possa, de forma técnica, analisar se essa tecnologia vai trazer benefício ou não ao paciente, a segurança que isso vai trazer ao paciente, se esse medicamento é custo efetivo, ou seja, se esse medicamento que está sendo apresentado no mercado, ele, mesmo que traga a mesma eficácia de um outro que já existe, mas que tem um preço elevado, se vale a pena você adotar esse novo com preço elevado para ser repassado ao consumidor, ou aquele que já está incorporado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar com custo mais adequado. Então, são essas questões, são essas medidas que podem vir a acontecer caso o projeto seja passado da forma como está. Tá bom, Paulo. E a gente aí, né, durante a semana, a gente perguntou para os nossos internautas aí nas redes sociais se eles sabem que há um projeto no Senado, né, tramitando aqui para mudar essa situação. Vamos lá ver o resultado na tela. O número do projeto é o PL 2033 de 2022. E olha só,
32% sabiam da existência desse projeto, 68% disseram que não sabiam dessa proposta. Eu queria ouvir o doutor Cícero, doutor Cícero, na sua opinião, se esse projeto passar, pode aumentar as chances de um paciente conseguir cobertura pelo plano? Da forma como está hoje, é mais difícil conseguir na justiça o tratamento, caso seja negado, por exemplo? Hoje o jurisdicionado está numa loteria. Então, a depender de qual turma o processo cair, ele vai conseguir a liberação por meio desse entendimento de ser um rol exemplificativo, e dependendo da turma que cair, ele não vai conseguir por conta do entendimento do rol taxativo. Não me parece que o grande problema aqui nessa nossa conversa seja realmente como esse processo legislativo vai passar, mas sim o conteúdo dele. O Dr. Paulo ele é muito feliz quando ele fala do risco financeiro que existe para os planos de saúde. São, como ele disse, muitos pequenos planos com 5.000 vidas, outros a gente sabe que são planos gigantes e que teriam um potencial econômico maior para suportar esses tratamentos de alto custo. O que me preocupa e sempre me preocupou realmente é essa inclusão, e agora eu fico como consumidor e até como advogado também mais tranquilo quando o Dr. Paulo fala da celeridade que a ANS está implementando para fazer essas inclusões. A gente tinha um prazo anteriormente de 2 anos, que, com todo respeito, era muito extenso, era muito largo, e a gente sabe que a medicina é muito rápida, a evolução da medicina é muito rápida, e 2 anos realmente não seria um prazo suficiente para poder fazer essas novas inclusões. De fato, me parece que essa alteração legislativa, ela vai trazer aqui um conforto, talvez momentâneo para o consumidor, mas que pode lá na frente sim trazer um problema financeiro para todos. Pois aí a gente perguntou aí também para os nossos internautas se eles concordam, né, com essa questão de existir um rol taxativo, apesar do Dr. Paulo não gostar muito desse termo aí. Vamos lá ver o resultado na tela. 70% não concordam, 30% disseram que concordam. E eu queria voltar, Paulo, para a gente explicar um pouco melhor como é que essa lista da ANS é definida, né? O que vocês levam em consideração para incluir um tratamento, não incluir outro procedimento? Você frisou aí, eu queria que você explicasse de forma objetiva, mas assim, que essa lista ela é dinâmica, ela é atualizada com maior frequência do que antes, né? Bom, como é que se dá esse processo? Na verdade, qualquer pessoa hoje pode apresentar uma nova tecnologia, obviamente trazendo estudos clínicos, científicos, enfim, para ser submetido à análise da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A agência analisa essa documentação. Depois nós temos uma reunião que é feita uma discussão no COSAúde, ou seja, que é uma comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde, em que é formada por representantes dos pacientes, dos profissionais de saúde, a sociedade médica participa, os órgãos de defesa do consumidor também estão inseridos dentro desse COSAúde, para que haja a análise daquela tecnologia. Uma vez concluindo essa análise, tem um relatório preliminar que é apresentado para qualquer pessoa poder criticar, poder elogiar, poder informar que está de acordo com aquela nova tecnologia, e aí ela segue para análise junto à diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que a gente faz uma outra análise baseada naquilo que foi apurado nesse processo todo, e aí a gente incorpora. Obviamente, a gente analisa não só a questão da eficiência, da acurácia, do custo-efetividade, o impacto econômico que isso traz perante o consumidor. Também observamos a questão da rede, que é a instalação disso no Brasil, lembrando que a regulação nossa, a gente regula o Brasil todo, não regulamos apenas em região. Então, obviamente, o tipo de medicina que porventura tenha, ou que já tenha chegado primeiro no Centro-Oeste, obviamente vai ter dificuldade para ser fornecido lá no Norte e Nordeste. Então, tudo isso é considerado quando a gente faz essa análise para que seja, uma vez incorporada e depois divulgada para que as operadoras de plano de saúde disponibilizem essa tecnologia para os seus beneficiários. Ok. A gente também questionou aí,
para os nossos internautas se eles consideram que a regulamentação do assunto é importante. Vamos dar uma olhada no resultado aí. 84% disseram que sim, 16% disseram que não. A gente já está chegando ao fim do nosso programa e eu queria que vocês fizessem as considerações finais sobre esse assunto e sobre esse debate que a gente está tendo aqui no Senado, bem objetivo, 1 minutinho para cada um. Cícero, depois o Paulo. Sara, muito obrigado pela oportunidade. Na realidade, de fato, eu concordo com os nossos telespectadores. É um projeto muito importante, tem que ser regulado, tem que ser colocado de uma forma clara para o consumidor. E nesse ponto, fazendo só esse último parênteses, os planos de saúde também têm que contribuir para esse debate, na medida em que muitas vezes o consumidor, quando os contrata, não sabe bem o que está contratando. O grande reparo talvez seja feito nessa ponta desse triângulo, consumidor, ANS, plano de saúde, que o plano de saúde também contribua mais no sentido de deixar mais claro aquilo que ele oferece aos seus consumidores e, lógico, que cobre o preço justo por isso. Doutor Paulo, parabéns pelo trabalho da ANS, muito obrigado pela conversa que nós tivemos aqui, foi muito esclarecedora para mim também, enquanto cidadão, enquanto advogado, e espero de coração que a ANS continue trabalhando nesse sentido de, com bastante celeridade, incluir novos procedimentos nesse rol, para que, de fato, essa discussão ela comece a se transformar numa coisa mais leve para o consumidor e para o jurisdicionado. A minha fala final é que a agência está nesse processo cada vez mais aprimorando a sua incorporação de tecnologia. Agora, a gente não pode fechar os olhos nem dar passos para trás no sentido de que a avaliação de tecnologia em saúde é a única forma, é a única medida, é a única ferramenta para que a gente possa, de fato, verificar se aquela tecnologia que vai ser incorporada, se ela é segura, se ela é eficaz, se ela é efetiva, se aquilo que está sendo incorporado, ela está sustentada nas mais modernas avaliação de tecnologia em saúde, sempre primando pela saúde baseada em evidência, e é isso que a gente está fazendo. Nós não somos contra o projeto, mas da forma como ele está sendo colocado, que ele está sendo apresentado, ou você analisa a medicina baseada em evidência, ou através de uma agência internacional de avaliação de tecnologia em saúde, eu acho que vai ficar precário esse projeto, não vai dar conforto para o beneficiário, muito embora seja uma medida impopular da forma como está sendo vendida, da narrativa que está sendo construída, mas eu acho que eles vão eu rogo que eles entendam, compreendam o trabalho que a agência está fazendo e o foco tão somente é neles, é no consumidor, porque se for aprovado da forma como está sendo feito, eu acho que a gente vai ter problema no médio prazo e, obviamente, as pessoas não vão ter condições de estar dentro do setor de saúde suplementar e, acima de tudo, não vão ter segurança daquilo que, de fato, está sendo incorporado. Lembrando que este programa vai ao vivo na TV Senado toda sexta-feira, às 9 da manhã. Participe pelas redes sociais por meio da hashtag TV Senado Live e até a próxima.